Em Brasília, 19h12. Em Assis também, 19h12. A saudação a você, minha amiga. A saudação a você, meu amigo. Aqui, Reinaldo Nunes, o português, livre para falar diretamente de Assis, a cidade dos 3 S's, no interior de São Paulo, irradiando para todo o planeta Terra. Hoje é quinta-feira. Já dá para sentir o cheirinho do final de semana se aproximando. Quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024. O tempo passa, torcida brasileira. Já são 39 dias
do ano de 2024, faltando 327 dias para 2025, para a posse dos novos prefeitos e dos novos vereadores. 327 dias. Mas, para tomar posse, os futuros prefeitos e os futuros vereadores precisam ser eleitos. E para as eleições de 6 de outubro, faltam 242 dias. 242 dias para as eleições do Brasil, para prefeitos e para vereadores. Daqui 17 dias, dia 25 de fevereiro, completa um ano da ocupação nas terras prometidas para o residencial Aprumar. Estaremos completando um ano que as famílias estão lá se revezando para lembrar ao esquecidinho prefeito a promessa feita 8 anos atrás, para lembrar ao esquecidinho prefeito o sorteio realizado 7 anos atrás. E até hoje, nada das casas prometidas, nada das casas sorteadas. As casas não existem, mas existirão, porque as famílias resistem há quase um ano ocupando a terra prometida para ser o residencial Aprumar. Aliás, fica o convite para quem é contemplado no sorteio para ter a casa no residencial Aprumar, para comparecer dia 19 de fevereiro, segunda-feira, na Câmara Municipal, quando a presidente da AMAR, a Flávia Batista, estará usando a tribuna da Câmara Municipal para cobrar aos vereadores que cobrem ao prefeito e à Aprumar uma movimentação para que seja liberado o financiamento da fase 2, construção das casas, para que finalmente a promessa seja cumprida, para que finalmente as 239 famílias tenham a sua casa própria. Hoje, quinta-feira, dia 8 de fevereiro de 2024, estamos falando ao vivo, diretamente de Assis. Eu sou o Reinaldo Nunes, o português, e agradeço muito a sua audiência, a sua assistência e a sua paciência. Já cumprimento a minha amiga Felina e o seu Manuel, que estão lá no Parque Colinas acompanhando a transmissão. Meu amigo Rodrigo Teodoro Fubá, que já tem o convite para uma festa de aniversário amanhã à noite, está mandando um abraço para a turma da construção JM Base de Silos. Seja bem-vinda, minha amiga, seja bem-vindo, meu amigo. Lembrando que você pode também, se perder parte da nossa transmissão ou querendo assistir novamente, você pode acessar no YouTube, canal Português de Assis. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, não paga nada, não custa nada. Se inscreva, assista às nossas transmissões e deixe lá o seu joinha de curtir, tá bom? Vamos começar a nossa quinta-feira trazendo o Paulo César Tito, o Paulo Cuca, para trazer uma notícia em primeira mão. Se confirmar, é uma notícia em primeira mão. Se bem que as coisas não andam muito bem em Brasília. Mas você vai entender por quê. Paulo César Tito, o Paulo Cuca, o repórter que cutuca, vai falar sobre o cenário, os bastidores da eleição 2024 em Assis. Fala, Paulo! Bem, Reinaldo, e o quadro eleitoral de Assis vai se apresentando aí, né? Uns se apresentando bastante, outros menos,
outros parece que é só fogo, balão de ensaio, mas as coisas que estão sendo confirmadas mesmo é para o dia 17 mesmo, agora de abril, quando estará aqui o ex-presidente Bolsonaro para acompanhar o lançamento da candidatura da diretora do Hospital Regional de Assis, a professora Thelma. Isso daí parece que já está vendo, tem uma programação regional para comparecer aqui em Assis durante esse lançamento. Então, mas continua definindo aí, muitos candidatos, tem aí o doutor Quinteiro, tem aí já certas resenhas que começam a surgir, né? Que de candidatos que deverão já desistir por determinação superior do dono do partido, mas está aí, o doutor Quinteiro está firme, a nossa secretária municipal está firme aí no topo, andando para arrebentar. Temos também aí o Círcia, né, Fernando Círcia, também com muita vontade, sangue novo na política, que promete, eu acho que é uma variação, uma mistura aí, que promete bastante. Vamos acompanhar, mas a campanha em Assis esse ano vai prometer e começa a partir para uma estabilidade. Quem leva, não sei, vai ser difícil. Vai depender da mensagem que todos forem entregar a partir de agora, porque agora parece que já está valendo, né? Paulo, não está valendo ainda, né? Começa a valer dia 5 de agosto, prazo máximo para as convenções. Só a partir de então é que teremos a definição de quem é candidato, quem é candidata e quem não é candidato. Né? Por enquanto, todo mundo dando uma sentida no terreno, vendo se pode avançar, se é melhor recuar, se é melhor parar. Vai aparecendo pré-candidaturas, qualquer um pode se lançar pré-candidato, pré-candidata, depois, de acordo com a conveniência, tira o time de campo. Mas fica a exposição, né? Muita gente, inclusive, faz isso para ser candidato a vereador. Expõe o nome fica na mídia, e aí sai candidato a vereador ou a vereadora. Um exemplo disso pode ser o secretário Ivan Serra, né? Que começou com a corda toda, dizendo que seria candidato, que reconhecia o direito do prefeito escolher a sua pré-candidata, mas que ele mesmo, no cargo de secretário, ele também se sentia no direito de ser pré-candidato. Parece ter dado uma recolhida, não sei se estrategicamente, mas quem acompanha já imagina que ele deu uma sumidinha das redes sociais. O vereador Alexandre Cachorrão, que também deu entrevista na Rádio Difusora, afirmando que seria candidato, negocia um partido, né? Porque não tem partido para ele. Ele está no PDT. E como o vereador, presidente do PDT, Fernando Sicchia, se lançou pré-candidato a prefeito, o Cachorrão ficou igual um cachorrinho que cai de mudança. Desculpe o trocadilho, mas ele tem que procurar uma outra legenda, caso mantenha sua pretensão de ser candidato a prefeito. O delegado e professor Fernando Quinteiro, hoje deu entrevista na Rádio Difusora, e parece estar convicto de que realmente é e será candidato a prefeito do PSD. E quem tem ganho muita força nos bastidores, com reuniões diárias, é a professora doutora Thelma, diretora do Hospital Regional, ex-provedora da Santa Casa, tem se reunido aí com vários grupos. Vi hoje uma postagem do grupo lá do Timba, um grupo que a Thelma hoje, a postagem foi hoje, não sei se a reunião aconteceu hoje. Então, tudo indica que caminhamos para uma candidatura ou duas candidaturas femininas, né?
já que a pré-candidata do prefeito tem gente achando que ele troca, que ele muda a sua candidata até a eleição. Eu acho muito difícil, porque o homem é turrão, então dificilmente ele volta atrás. Então, acho que mesmo percebendo que não decola a candidatura, ele vai investir e vai insistir para que seja ela. Os adversários agradecem, caso realmente não decole essa candidatura. O vereador Alexandre Cachorrão, já falei, o vereador Fernando Sicchia, a professora doutora Thelma, o delegado e professor Fernando Quinteiro e a Cristiane. Não deve fugir muito disso, a disputa. Pode haver, inclusive, recuos. É o caso da ex-secretária Vanessa Eugênio, que foi para o PL, com o discurso de pré-candidatura a prefeita, mas ela já deve ter percebido que a Thelma tem bem mais bala na agulha do que ela, né? Já deve ter percebido isso, e então acho que difícil ela querer, como diz politicamente, bater chapa com a Thelma no PL. Agora, a novidade que o Paulo trouxe nesse comentário talvez tenha passado desapercebido por vocês ou por alguns de vocês, é que o ex-presidente Bolsonaro viria a Assis no dia 17 para lançar a pré-candidatura da Thelma a prefeita de Assis. Eu acho difícil, principalmente em razão dos últimos acontecimentos, né? Hoje, a Polícia Federal apreendeu o passaporte do ex-presidente da República. Bruguei, mas para ele vir para Assis não precisa de passaporte. É verdade. Mas ele vai ter que arrumar uma defesa forte, porque a cada dia que passa, aumentam os indícios de participação do ex-presidente naquela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. Por falar em liderança, você se lembra ultimamente uma foto que, inclusive, nós publicamos, da Thelma no ato de filiação e no ato em que ela assumiu o comando do PL. Quem estava lá era o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que foi preso hoje por porte ilegal de arma. Vai sair logo, né? Com certeza. Vai sair logo, porque porte ilegal de arma, imagino que breve, se é que já não saiu, os advogados vão tirar ele da cadeia. Agora, a informação do Paulo é uma informação exclusiva. Eu não tinha ouvido, não tinha lido, não tinha assistido ninguém falar que o ex-presidente Bolsonaro pode vir a Assis no dia 17 para o lançamento simbólico da candidatura, já que seria pré-candidatura, da professora Thelma. Eu tinha ouvido que talvez a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, viesse a Assis. Ela foi para os Estados Unidos hoje, não sei quando volta, mas, enfim, vamos aguardar. Não deixa de ser um fato novo, né? A presença de um ex-presidente da República ou ex-primeira-dama em Assis para lançar uma candidatura a prefeita demonstra muita força da Thelma, caso isso realmente venha a se confirmar. Lembrando que o grande avalista, incentivador da candidatura da Thelma é o vice-presidente nacional do PL, o capitão Augusto, e a sua esposa, a deputada estadual Dani Alonso. Ou seja, o Queco está dizendo aqui, o Bolsonaro é o único que transfere voto. Ele e o Lula, né? A gente precisa ser justo. A história demonstra isso, que os candidatos indicados por ambos, e o potencial, óbvio, é tão grande, que os dois foram presidente da República. O Lula voltou a ser presidente da República depois de tudo que passou, inclusive 580 dias preso. Então, fica evidente que esses dois, que são lideranças de campos opostos, conseguem transferir votos. E Assis também não é desconhecimento para ninguém, majoritariamente
votava no Bolsonaro. Então, uma candidatura apoiada por ele, não tem a menor dúvida que ganha um peso muito grande, mesmo com as acusações e as investigações em rumo. Lembra-se que o Lula estava preso e quase elegeu o Haddad presidente da República, preso. Então, o poder de transferência de voto dessas duas lideranças é muito grande. Então, aguardemos para ver se realmente isso vai acontecer. Se acontecer, nós temos aqui em primeira mão, né, que o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia estar vindo em Assis no dia 17 de abril para o lançamento da pré-candidatura, já que a candidatura mesmo só acontece no período das convenções, que é de julho até o dia 5 de agosto. De qualquer maneira, a eleição em Assis começa a dar uma temperada. Tem gente que aposta numa dobradinha Quinteiro e Thelma ainda. Não sei. Conhecendo ambos, acho difícil. Mas em política, tudo é possível. Como diria o nosso saudoso Ulisses Guimarães, muita água pode passar por baixo dessa ponte. O vereador Alexandre Cachorrão, bem cotado segundo as sondagens, a gente fala de pesquisa, não teve nenhuma pesquisa ainda. São sondagens de voto feitas. Pesquisa é aquela que o partido vai lá, registra na Justiça Eleitoral e publica. Isso é pesquisa. O resto é sondagem de intenção de voto, que geralmente, presta atenção, que geralmente favorece quem encomenda. Então, eu encomendo o Instituto de Pesquisa e peço para ele fazer uma sondagem de intenção de votos. Para me agradar, porque sou eu quem estou pagando, provavelmente meu nome vai aparecer bem nessa sondagem. Muita gente já ouviu aquele ditado: quem contrata a banda, quem contrata a orquestra, escolhe a música. Não é assim? Então, provavelmente, quando se trata de sondagem de intenção de votos, uma puxadinha sempre há para quem contratou, para quem encomendou. Pesquisa mesmo, não tivemos, pelo menos que eu tenha conhecimento, em Assis. Não tivemos. E não sei se teremos. Porque na eleição passada, por exemplo, a gente ouvia os candidatos falando de pesquisa, etc. e tal, mas ninguém apresentou nenhuma pesquisa. Ninguém publicou nenhuma pesquisa. Eram sondagens de intenção de voto, que, se bem feita, pode retratar a realidade. Eu concordo. Mas não é pesquisa, porque pesquisa oficial é aquela registrada na Justiça Eleitoral e publicada. Aí sim a gente constata o cenário ou do momento, obviamente. Não significa que uma pesquisa aponte alguém na liderança hoje, que esse alguém ganha a eleição. Porque nós teremos muita coisa para acontecer até o dia 6 de outubro, quando acontecerão as eleições. Mas o fato novo que o Paulo trouxe, repito e faço questão de repetir, é que talvez, segundo o Paulo, já estaria tudo certo, o ex-presidente Jair Bolsonaro poderia vir a Assis no dia 17 de abril, acho que ele falou abril, né? 17 de abril, para o lançamento da candidatura, da pré-candidatura da professora doutora Thelma. Vamos aguardar se realmente isso vai acontecer. Se acontecer, é um fato novíssimo e que, com certeza, repito, demonstra muita força dessa candidatura. Feito. Minha amiga Benete, seja bem-vinda. Minha amiga Teófila, também. Angélica, também boa noite. Meu amigo Queco Leonardo Barreto, a Giane Kini, também presente. A Marta Luzia Vieira Cardoso, a Maria Cristina Rodrigues Arantes, a Cida Faustino e meu amigo Fernando Pires Carculho Moído.
também já ligadinho aqui no Facebook de Reinaldo Nunes, acompanhando Português Livre para Falar. E agora, preste atenção nessa informação. Muita gente fala, porque eu não estou precisando de advogado, não estou precisando de orientação jurídica, mas são orientações extremamente importantes e rapidíssimas que o professor Azevedo dá, que em algum momento pode servir para a nossa vida. São assuntos extremamente importantes. Vamos saber qual é o assunto que ele trata hoje no quadro Momento Saber Direito. A partir de agora, Momento Saber Direito, com o professor Azevedo. Oi, pessoal, tudo bem? Que ótimo! Vai mandando a sua dúvida aqui para o professor, através da produção da rádio, também no nosso WhatsApp. E se você quiser ouvir mais a respeito do programa Momento Saber Direito, só navegar lá no nosso canal do YouTube, que é Professor Azevedo. Chegou mais uma dúvida e eu vou responder ela já já. E hoje, pessoal, já deu aquele sorriso bonito? Já agradeceu? É importante. Quem sorri chega mais longe. Vamos lá, ó. Chegou uma dúvida, professor, estou em um processo judicial e eu não estou conseguindo encontrar a parte ou encontrar o réu. Ele não falou muito bem, mas ele gostaria de saber se ele pode citar ou notificar essa pessoa pelas redes sociais. Vamos lá. A parte do processo ou o réu não foi encontrado em sua residência, mas é possível achá-lo em suas redes sociais. Será que é viável então citá-lo em um processo judicial através das redes sociais? Então, e eu tô trazendo um exemplo para vocês que já foi decidido isso, pessoal. Era exatamente isso que uma empresa credora pretendia que fosse feito com um devedor, já que a justiça estava com dificuldades de citá-lo pessoalmente. Mas a terceira turma do Tribunal Superior de Justiça, é isso mesmo, do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, entendeu que a citação por meio de redes sociais não tem nenhuma base ou autorização legal ainda no Brasil. Então, citar réus pelas redes sociais é permitido? Não, não é permitido. Dificuldades para encontrar o réu não é justificativa para usar redes sociais como meio de comunicação oficial em processo judicial. Professor, fiquei com dúvidas, gostaria de participar. Nosso WhatsApp é o 18996068275. Momento Saber Direito. Apoio Cultural. Azevedo Consultoria. Trabalhista, Rural, Previdenciária, Empresarial e Consumidor. Acesse azevedoconsultoria.com.br. Muito bem, tá vendo que informação importante? O exemplo dado por ele, uma empresa credora, ou seja, estava tentando achar um devedor para intimar, para citar, para ele comparecer em juízo para pagar a dívida dele. A justiça oficial não conseguia achar. Procura para cá, procura para lá, procura no endereço, não encontra. O meio correto é o edital, publicação do edital. Não através das redes sociais. Encontrei ele no Facebook, encontrei ele no Instagram. Eu vou citar ele que dia tal vai ter uma audiência. Isso não pode. É ilegal, conforme informou aqui o nosso professor Azevedo, a quem agradecemos a parceria. Ele tem várias informações. Se você for lá no YouTube e procurar lá Professor Azevedo, tem várias dicas como essa publicadas. É só você clicar lá e acompanhar e se orientar, tá bom? Lembrando que, obrigado, viu, professor Azevedo? Eu entrei em contato agora há pouco, como faço todos os dias, com a Polícia Militar Rodoviária, porque amanhã começa a Operação Carnaval. Operação Carnaval que será desencadeada em todo o Brasil, mas em especial aqui no estado de São Paulo nós temos as informações da Polícia Rodoviária Estadual, e além das orientações, também tem muita dica que a Polícia Militar Rodoviária da Operação Carnaval deve começar amanhã, e aí só termina na quarta-feira de cinzas. E o nosso desejo, claro,
é chegar aqui na quarta-feira de cinzas e dizer que não tivemos nenhum tipo de ocorrência grave nas nossas rodovias regionais. Para que isso aconteça, é necessário que o motorista, que o motociclista seja prudente, que ele não beba álcool e depois pegue o volante, que ele não exceda a velocidade, que ele não trafegue sem o cinto de segurança, que ele cheque as condições do veículo, pneus, óleo, para que não seja surpreendido com uma falha numa ultrapassagem, por exemplo, numa necessária frenagem. É preciso que o veículo esteja em condições e o motorista também. Não apenas de saúde, mas mentalmente, né? Vai viajar, vai tranquilo. Põe uma musiquinha calma. Tem gente que põe lá uma música agitada e vai balançando a cabeça. Quantas pessoas a gente já encontrou na rodovia, né? Viajando e com a cabeça assim, acompanhando o ritmo da música. E aí ele fica preocupado com a música lá, às vezes se distrai um pouco e uma colisão traseira pode significar a morte dele ou de quem está do lado dele, né? Às vezes a mulher, o filho, a filha. Então, muito cuidado, né? Tenha muita atenção no trânsito. Qualquer descuido pode provocar uma tragédia. Por falar em tragédia, hoje pela manhã eu fui surpreendido pela notícia da morte do doutor Roberto Mota, dentista bastante conceituado que trabalhava em Assis e cidades da região. Eu fiquei surpreendido porque não sabia que ele havia sido atropelado há quase um mês. Na verdade, o atropelamento aconteceu dia 11, mas é um período que eu não estava em Assis. Estava em férias com a família, viajando. Então, talvez por isso eu não tenha tomado conhecimento desse acidente. E desde então ele estava internado na UTI e hoje, infelizmente, não resistiu e morreu. Eu recebi a informação inicialmente de amigos do Roberto, o Robertinho, como muitos o conheciam, depois recebi a informação oficial da Polícia Civil. O boletim inicialmente foi registrado no dia 11, dia do acidente, e agora precisou ser complementado porque a vítima de atropelamento morreu neste dia 8 de fevereiro. A vítima, Roberto da Mota Oliveira, dentista, morador em Assis, na Vila Xavier. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência transmitida no dia 11 por policiais militares de que ele estava na Avenida Armando Salles de Oliveira quando teria entrado na faixa de pedestre e acabou sendo atropelado. Mais um acidente de trânsito. Ali naquele local, eu passo sempre. Se eu não estiver equivocado, inclusive amanhã eu vou confirmar, é bem possível, pelo que me lembro, que a faixa de pedestre seja numa faixa elevada. Ou seja, uma faixa elevada é quase que um obstáculo moderador de velocidade. Onde o motorista, o motociclista, o ciclista
precisa diminuir a sua velocidade. Não sabemos, obviamente, as condições do acidente. Não sei se estava chovendo, se estava sol. Não tenho essa informação porque não estava aqui no dia e não tenho detalhes. Mas o que me faz, neste momento, refletir, além, obviamente, de transmitir os nossos sentimentos à família, aos amigos, o que me faz também refletir é a ausência de campanhas educativas no trânsito acisense. Em Assis, as nossas autoridades de trânsito são extremamente eficazes para multar. Isso não resta a menor dúvida. Sentar caneta é com eles mesmo. Agora, orientar, fazer campanha preventiva, há muito tempo eu não vejo. E tem dinheiro para isso. Tem dinheiro para isso. E nós não vemos nenhum tipo de campanha de prevenção de acidentes de trânsito eficaz na cidade. A mesma eficácia para multar não existe para orientar. Eu estava falando agora há pouquinho que a Polícia Militar Rodoviária sempre encaminha informações sobre campanhas, operações que são realizadas em feriados, finais de semana prolongados, e sempre o capitão Daniel Demétrio traz orientações. Em Assis, a gente não vê nenhuma manifestação do Departamento de Trânsito nesse sentido. Nenhuma informação. E nenhuma campanha preventiva de conscientização aos motoristas, aos motociclistas, aos ciclistas e aos pedestres. Lamentavelmente, a gente não vê nenhum tipo de ação, de orientação, de prevenção para reduzir os números preocupantes de acidentes de trânsito na cidade. Obviamente que eu não estou dizendo que tem alguma irregularidade no que aconteceu. Se foi uma fatalidade, foi um acidente. Como não temos informações, não dá para emitir qualquer tipo de comentário sobre o ocorrido. Mas isso não me impede de ressaltar a ausência de campanhas preventivas, de campanha de conscientização no trânsito em Assis. Para não ir muito longe, experimente, você, minha amiga, você, meu amigo, deixa eu cumprimentar o Eduardo Ronce, que acaba de chegar, a dona Mafalda também. Muito obrigado, dona Mafalda. A Belê, a minha amiga Teófila, a Tel, também presentes. Não precisa muito longe para identificar falhas no trânsito de Assis. Vá na Avenida Rui Barbosa. Em algum momento. Não precisa ser dia de semana, pode ser final de semana, não precisa ser dia de muito movimento, pode ser à noite, o horário que você puder. E note, constate, perceba quantos pedestres atravessam a Avenida Rui Barbosa fora da faixa. E perceba também quantos motoristas
passam sobre a faixa de pedestre, mesmo tendo pedestre lá. Eu estou falando sobre a Avenida Rui Barbosa, principal avenida de Assis. Não estou falando da Avenida Marechal Deodoro, da Avenida Davi Passarinho, da Avenida Pascoal Santilli, da Avenida Siqueira Campos, onde vai ter o desfile de carnaval no sábado à noite. Estou falando da principal avenida de Assis, a avenida mais movimentada da cidade. Me aponte que tipo de campanha de prevenção a acidentes de trânsito a prefeitura fez nos últimos anos. Fez uma que, inclusive, causou bastante polêmica. Você se lembra daqueles carros danificados, amassados, colocados em cima da rotatória e com algumas faixas, fazendo relação à imprudência com o acidente que deixou o carro naquela situação? Muito engenheiro falou português. Isso é a maior imbecilidade, porque o cidadão está passando na rotatória, ele tem que ter visão ampla de todo o contorno. Se ele está na rotatória, ele está contornando, ele precisa ver o que está acontecendo do outro lado da rotatória. E aquele trambolho, aquele carro amassado, aquele carro danificado e aquela faixa, às vezes maior do que o carro, tapava a visão do motorista, do motociclista, do ciclista. Então, que campanha de prevenção, de orientação, de trânsito eficaz nós tivemos em Assis? Uma vez ou outra colocam lá alguns outdoors falando sobre a semana de prevenção ao acidente de trânsito, como se isso, apenas naquela semana tivesse acidente. Que tipo de campanha tem sido feita com os nossos jovens? Querem um exemplo? Tiro de guerra. Vira e mexe, o prefeito vai lá no tiro de guerra. Como também vão outras pessoas. Vão lá fazer palestra de uso de droga, de várias questões. O atirador do tiro de guerra, ele é recentemente habilitado. Ele foi habilitado praticamente quando entrou no tiro de guerra. Foi feita alguma campanha algum dia, alguma semana, algum mês, algum ano, em algum momento no tiro de guerra, para os atiradores, sobre limite de velocidade, imprudência no trânsito? Não estou dizendo que apenas os atiradores recém-habilitados precisem dessa orientação. Mas é motorista novo, motociclista novo, acabou de tirar a habilitação. Português, mas você acabou de tirar a habilitação, ele já foi orientado na autoescola? É verdade, já foi orientado na autoescola, mas nunca é demais a informação. A campanha preventiva nunca é demais. Então, lamentavelmente, tivemos mais uma vida perdida no trânsito de Assis. Precisaríamos de alguém para fazer uma estatística, né? Quantas mortes já tivemos no trânsito? E aí eu pergunto, algum dia o Departamento de Trânsito, não estou falando apenas dessa administração que está acabando já. Essa, para mim, já acabou. É só o último que sair, apague a luz. Estou falando para quem vai entrar. Mas algum dia nós tivemos um departamento de trânsito que cruzasse os dados do Corpo de Bombeiros, do SAMU, da Polícia Militar, dos locais onde há maior registro, incidência de trânsito, com vítimas ou não, e que providências foram tomadas. Não é possível que tudo seja culpa apenas do motorista.
Não é possível que todos os acidentes sejam provocados por imprudência ou por imperícia do motorista ou do motociclista ou por falha mecânica. Às vezes, a falha na sinalização também. Mas nós não temos. Nós não temos ninguém que tenha feito esse trabalho. É provável que agora, onde morreu mais uma vítima do trânsito, ali na Avenida Armando Salles de Oliveira, é possível que agora o Departamento de Trânsito vá lá e aumente a faixa elevada, coloque um obstáculo maior, coloque uma placa que eu não sei se tem, enfim. Depois da janela arrombada, coloca-se a tramela. Isso é um ditado antigo, né? Isso é um ditado antigo. Mas que na prática ainda continua ocorrendo. Depois de acidentes, de repercussão, providências acabam sendo tomadas. É mais uma família que perde uma vida por acidente de trânsito. Só para informar, nesse momento, eu recebi a informação da Funerária São Vicente. Nesse momento, está começando o velório do Roberto da Mota Oliveira. O corpo, como foi acidente, o corpo precisou ser levado para o IML para apurar as causas da morte. E o velório começou agora, na Igreja Bíblica aos Pés da Cruz, na Avenida Durvalino Binato, no Jardim Aeroporto. Avenida Durvalino Binato, 360. E a informação que recebi é que amanhã o corpo deve ser levado para Londrina, onde será cremado Roberto da Mota Oliveira, ele que tinha 67 anos de idade. Mais uma vítima do trânsito em Assis. Uma pena. Sentimentos à família, aos muitos amigos pela perda. Eu repito, agora há pouco recebi a informação da Funerária São Vicente que o velório está começando agora ali na Igreja Bíblica aos Pés da Cruz. É bem pertinho da Funerária São Vicente, naquela avenida que vai em direção ao Distrito Industrial. Lá será o velório e amanhã o corpo será levado para Londrina, onde haverá a cerimônia de cremação. Muito bem, faltando 5 minutinhos para as 8 da noite. Ontem eu falei que interromperíamos mais cedo a nossa transmissão para assistir a partida do Vossen, e assim o fizemos. Fomos lá para a padaria Pão da Vida, recebemos o convite da torcida Sangue Mariano e fomos lá assistir a partida entre Vossen e Independente de Limeira. Placar final, 1-1. O Vossen abriu o placar, o Independente de Limeira empatou. Ontem, aliás, tivemos a conclusão da rodada 3 do Campeonato Paulista da Série A4, que começou na terça-feira com empate entre América e Audax Osasco. Ontem nós tivemos Rio Branco, em casa, em Americana, perdeu para o então Lanterninha Jabaquara, 2-1. No encontro dos líderes, Taquaritinga e São Carlense, empate 2-2. A Penapolense ganhou do Joséense 3-1. A Francana, em casa, ganhou do União Barbarense. O Barretos, em casa, também ganhou do SCA Brasil. E o 15 de Jaú assumiu a liderança do campeonato ao golear o Nacional por 5-1. Nacional, que é o próximo adversário do Vossen. Independente e Vossen jogaram ontem à noite no Comendador Agostinho Prada, em Limeira. Placar final, 1-1. O Pedro Henrique abriu o placar para o Vossen no primeiro tempo. E no finzinho do primeiro tempo, o Bruno, centroavante, acertou, o Luiz Henrique, perdão, um chute belíssimo de fora da área. O Lucas Alves nada pôde fazer.
1-1 terminou a partida. Após estes resultados, a classificação do Campeonato Paulista da Série A4 tem o 15 de Jaú, líder, 9 pontos. O São Carlense tem 7, é o segundo colocado, junto com o Taquaritinga, 7. O Barretos, que chegou a 7. A Francana tem 6. Osasco tem 5. Penapolense chegou a 4. Rio Branco também 4. O Nacional, próximo adversário do Vossen, tem 4 também. O Jabaquara tem 3. O Vossen, na 11ª posição, tem 2 empates e uma derrota. O Independente de Limeira, que o Vossen jogou ontem, também tem 2 empates e uma derrota. Mesma pontuação do América de Rio Preto. União Barbarense tem 1 ponto. E na zona de rebaixamento, o Joseense de São José dos Campos, 1 ponto. E o SCA Brasil, que ainda não pontuou. Ontem, após a partida, o técnico Marcos Vinícius Viola comentou a partida. Boa noite, Viola. Boa noite, prazer falar com vocês. Acho que jogo difícil, né, em Limeira, mas acho que a nossa equipe suportou muito bem, cara. Acho que 80% do jogo foi comando nosso. Fizemos até os 30 minutos iniciais, nós somos melhores na partida, e aí caiu um pouquinho o nível de concentração, e no último lance acabamos tomando um gol de empate, né. No segundo tempo, acho que foi o que aconteceu no início do primeiro. Controlamos o jogo, tivemos oportunidade. O Juninho teve oportunidade. Alex saiu cara a cara com o goleiro, chutou por cima. Acho que o Lucas Alves não fez nenhuma defesa no segundo tempo, a não ser bolas cruzadas na área, que era tranquilo para nós. Mas é um ponto importante, sem dúvida nenhuma, mas deixamos 2 aqui escapar. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Continuar perseverando, acho que a gente teve o retorno do Churran hoje, teve a estreia do Peu, ainda temos o Lucas Anselmo, tem o Luiz Felipe que está chegando, esse grupo ele vai criando casca. E agora é descansar, pensar no Nacional, que é um jogo difícil dentro da nossa casa de novo. E uma vitória dentro da nossa casa nos coloca aí já dentro do G8 para que, se Deus quiser, a gente não possa sair mais. Enaltecer esses meninos pelo que eles fizeram no jogo de hoje, que foi um baita de um jogo. E descansar mais com pés no chão, e somos sábios da responsabilidade que a gente tem com a camisa do Voz. E agora é buscar esses 3 pontos diante do nosso torcedor aí para que a gente possa entrar nesse G8. Obrigado. Reinaldo, e o Opa, quadro... peraí. Obrigado ao Viola, técnico da equipe do Vossen. O Vossen que joga, então, domingo, 10 horas da manhã. 10 horas da manhã, no estádio Antônio Viana Silva, o Tonicão, pela 4ª rodada do Campeonato Paulista Campeonato Paulista da Série A4. E para domingo os ingressos já começaram a ser vendidos. Padaria do Alex, Bar do Léo, Padaria do Ivo, Supermercado Campeão, Bar do Val, Adega do Ligão e Bar do Rivas, além da venda por aplicativo. Domingo, 10 horas da manhã. Última, mas necessária informação no Português Livre para Falar. Sepultamentos ocorridos em Assis nesta quinta-feira. A senhora Maria de Lourdes Urbano Moraes, de 86 anos, foi sepultada às 10 horas da manhã. A senhora Ivete Oliveira Domingues, de 69 anos, foi sepultada às 1h30 da tarde. Gisele da Silva Acorce Lima, de 46 anos, sepultada às 16 horas. E ainda a senhora Amélia Machado de Siqueira, que foi velada na Catedral, 95 anos, foi sepultada às 3h30 da tarde. Em Assis, já começou o velório agora à noite do dentista Roberto da Mota Oliveira, de 67 anos de idade. Ele está sendo velado na Igreja Evangélica Cristo ao Pés da Cruz, na Igreja da Avenida Durvalino Pinato, 360. O corpo deve ser levado amanhã
para Londrina, onde haverá cerimônia de cremação. Com essa triste, mas necessária última informação, concluímos mais um Português Livre para Falar. Um abraço, minha amiga, um abraço, meu amigo, fiquem todos com Deus e até amanhã. Tchau, minha amiga, tchau, meu amigo.